Os antigos, hermetismo e maçonaria. Somos o templo vivo de Deus. À direita do observador está a coluna de misericórdia, sabedoria, o pilar masculino. É a coluna da mão direita diante de você, como se você olhasse para si mesmo em um espelho. E à esquerda, a coluna da justiça, da severidade, da força. É o pilar feminino. Já ao centro está o pilar do equilíbrio, da graça, da beleza, contrastando as emanações dos pilares direito e esquerdo. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Reis 7:21. Ao falar de força e severidade, projetamos o masculino e estranhamos ao falar que o pilar da severidade é feminino. Isso porque a força feminina é repressora, como o útero reprimindo a criança, como a terra que reprime a humanidade. Já a força masculina é explosiva como o universo, logo mais liberta. Porém, estamos falando do universo conhecido, algo que pode também constar dentro de um universo esférico e repressor, como sugere o estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido. O caduceu, o bastão dos arautos, emblema de Hermes. Duas serpentes entrelaçadas, a serpente da pureza Ida, negativo, e da libido Pingala, positivo. No centro, o caduceu de Mercúrio, a coluna do equilíbrio, a escada. As asas ou elmo alado, em anatomia oculta, representado pelos braços entreabertos, a diligência. No alto, o globo dourado, representada pela arca da aliança, a luz equilibrada. A imagem do caduceu pode ser vista na taça do rei Sumério Gudea de Lagash, 2144 anos antes de Cristo. Os sumérios tinham entre seus deuses Ningishzida, o deus protetor das plantas, e era representado com duas serpentes crescendo de seus ombros. Os sumérios consideravam a serpente chamada Sachan um símbolo de juventude e saúde, pois além de trocar a pele, rejuvenescendo-se, vivia próximo das profundezas da terra, onde habitava Easahu, deusa das águas e da saúde. Na Índia, as serpentes estão entalhadas sobre as tábuas de pedra, denominadas Nagakaus, e sua associação com a divindade é venerável. O culto aos Naga é parte integrante da religião por toda a Índia. Em algumas regiões, as serpentes são vistas como as almas dos ancestrais, enquanto em outras regiões são consideradas como guardas de tesouros. Estão associadas ao equilíbrio moral, ao caminho de ascensão da energia Kundalini, que é o poder do desejo puro dentro de nós, a energia de nossa alma, de nossa consciência. No Egito, o caduceu aparece empunhado nas mãos daquele que era conhecido como Tot. Seu nome correto era Amenhotep, e sua história começou há mais de 2500 anos antes de Cristo, em uma civilização de mestres ascensionados chamados Naakaus, que fundamenta a busca da sabedoria em relação aos mistérios do universo e da evolução humana. Os gregos que o conheceram e o idolatram como um deus, pelo seu conhecimento na arquitetura, medicina e na magia, o chamavam de Hermes Trismegistro, 3 vezes grande. Para Fulcanelli, um alquimista francês contemporâneo, o caduceu simboliza o mercúrio filosófico, ou seja, o resultado da absorção poderosa do enxofre metálico pelo mercúrio em estado líquido, que uma vez juntos, não pode ser desfeito. Forma o cajado de ouro de Abraão, que é um personagem bíblico citado no Gênesis, a partir do qual teriam se desenvolvido as religiões abraâmicas, as principais vertentes do monoteísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No centro, o bastão de Mercúrio, o corpo físico, a matéria do qual a alma e sua força vital funcionam. É a base solidificante que corresponde ao corpo, a coluna vertebral para desvendar as 33 vértebras, a sustentação física, emocional, mental e espiritual do ser. Pingala, positivo, e Ida,
negativo, libido e pureza, também representam o número 8, o símbolo do equilíbrio entre as forças antagônicas, masculina, positiva, e feminina, negativa. O eterno movimento cósmico, base de regeneração e de infinito. Pingala, a serpente da direita do observado, que representa a vida livremente dirigida. Ida, a serpente da esquerda, representa a vida fatal. As asas, ou o elmo alado, são representados na anatomia oculta pelos braços entreabertos, símbolo do zelo. O cisne, símbolo da pureza e da luz. As asas em ambos os lados representam os dois hemisférios do cérebro. O globo dourado no cimo Aur, que representa a luz equilibrada, o elmo emblemático de pensamentos elevados. A pineal, o sol central, o centro psíquico interior. Na anatomia oculta, o elmo emblemático é representado pelo elmo de Áries e a coroa, coroando os pensamentos elevados, conectados pela glândula pineal, que é o chakra coronário, ligados pela glândula pituitária, representado também pela arca da aliança. O bastão expressa o poder, a coluna, as duas serpentes, a sabedoria, os dois hemisférios do cérebro, as asas, diligência, o sistema nervoso e o elmo emblemático, os pensamentos elevados, a psique interior. Simbolicamente, o caduceu retrata o pentagrama. O bastão corresponde à terra, às asas, ao ar, às serpentes, água e fogo, e o globo de ouro, a luz. Unidos formam a tria-prima de Paracelso, sal, enxofre e mercúrio, corpo, alma e espírito, símbolo alquímico para o cajado de ouro de Abraão. O poder de transformar o impuro em puro. Existe muita controvérsia entre os lados direito e esquerdo, tanto no âmbito ocultista, como na cabala ou no caduceu, quanto no âmbito místico das colunas maçônicas, J e B. À esquerda ou à direita do observador ou do observado, de quem vê de fora ou de dentro? Na cabala, a aplicação visual de cada azimute, cada ensinamento ocorre pela visão do observador. Sentido de aplicação ao próximo, como ocorre quando um sacerdote vai aplicar o sinal da cruz ou de pirâmide no adepto. À direita, o feminino, negativo, e à esquerda, o masculino, positivo. No caduceu, a visão é do observado, com sentido de aplicação própria para o eu, como quem faz o próprio sinal da cruz ou de pirâmide. À esquerda do observado, ida, feminino, e à direita, pingala, masculino, que entrelaçadas dão a sensatez de lados opostos entre a mente que, através das asas, representa os dois hemisférios do cérebro junto ao globo dourado, representando a psique, e o corpo, que, através do bastão, representa a coluna vertebral. O hemisfério esquerdo do cérebro é o lado da energia masculina do cérebro, armazena a razão, e o hemisfério direito é o lado da energia feminina do cérebro, armazena a emoção. Unidos são o equilíbrio entre a razão e a emoção. Opostos, porque visto pelo observado, o lado direito do cérebro, feminino negativo, comanda o lado esquerdo do corpo, negativo, assim como o lado esquerdo do cérebro, masculino positivo, comanda o lado direito do corpo, positivo. Na maçonaria, há muitas teorias sobre a ordem das colunas. J e B do ponto de vista de quem entra ou de quem sai do templo? Outro ponto controverso diz respeito à orientação das lojas, que surgiram no hemisfério norte. Com a chegada da maçonaria ao hemisfério sul, quem o trouxe copiou seus templos e características, sem inverter as posições de astros, estrelas e o altar de dignidades. O solstício representa o momento em que o movimento aparente do Sol atinge maior latitude em relação à linha do Equador, assim recebendo maior incidência de raios solares. Quando a intensidade solar é maior em um dos hemisférios, caracteriza-se o solstício de verão, com dias mais longos, e quando a intensidade solar é menor, ocorre o solstício de inverno, com noites mais longas. A estreita porta de ingresso na maçonaria
remete às portas solsticiais, simbolizadas pelo eixo zodiacal de Câncer, tradicionalmente chamada de Porta dos Homens ou da Esperança, alusivo a São João Batista, e ao eixo de Capricórnio, Porta dos Deuses ou do Reconhecimento, alusivo a São João Evangelista. Tradicionalmente, no hemisfério norte, o neófito dava sua entrada nos augustos segredos durante o solstício de verão, data em que ocorre o dia mais longo do ano, marcado pelo Trópico de Câncer. Já no hemisfério sul, o dia mais longo é marcado pelo Trópico de Capricórnio. Na relação maçônica, não há tamanha relevância à ordem de apresentação das colunas J e B, quer seja para aprendiz ou para companheiro, o importante é o que elas representam, porque se tratam do mesmo nascimento solar